E sempre digo, louvado seja o nome do Senhor. E sempre vou dizer, louvado seja Deus, nesses últimos tempos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a tecnologia, louvado seja o nome do Senhor, derrubou muito grande nesses últimos dias. O Facebook, o WhatsApp, louvado seja Deus, muitos estão dividindo as coisas. Eu vejo, louvado seja Deus, não critico, porque a vida deles faz o que quer, mas a hora do parceiro vai chegar. Muitos, louvado seja Deus, aleluia, prega, canta e coloca no seu estado. Louvado seja Deus, e me ensina o seu quê, louvado seja Deus. Um negócio, louvado seja misturado. Não misture as coisas do Senhor. E depois que acaba no céu, e quando passa pela prova, ainda diz que é o diabo ainda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não misture as coisas do Senhor. Não misture as coisas de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça, mas será o Espírito Santo do Senhor. Porque louvado seja o nome do Senhor. Ele é como eu e você, ele é uma pessoa, louvado seja Deus. Quando alguém te magoa, quando alguém fala mal de você, você se entristece. É assim o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é desta maneira. Quando você fala uma palavra, louvado seja Deus, para uma pessoa, você chora por dentro, louvado seja Deus. Sim, é o Espírito Santo de Deus. É dessa forma. Ele, você tem sentimento também, louvado seja Deus. E por isso, louvado seja Deus, que eu e você nesta noite, louvado seja o nome santo do Senhor, esforçamos, amando mais um aos outros, louvado seja o nome do Senhor. Oramos para um para os outros, louvado seja o nome do Senhor. Porque nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, eu estava dando uma estudada, louvado seja Deus, por cima, o que é, louvado seja o nome do Senhor, e como que nós chegamos ao arrependimento, louvado seja Deus. Quando há arrependimento em nossa vida, irmãos, nós ajudamos uns aos outros. Nós ajudamos, louvado seja Deus, os irmãos fracos na fé. Nós ajudamos. Nós não criticamos. Louvado seja Deus, uma coisa, aleluia. O homem, ele pode pregar com todo o seu, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, com toda a sua sabedoria. Se não tiver amor, não dá, irmãos. Não dá. Não dá, louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor é amor. Uma coisa que eu prestei atenção esses dias atrás, na vida do pastor Atanásio, um homem que eu admiro muito quando prega a palavra do Senhor. E muitos olham para aquele homem, o pregador, louvado seja Deus, que chega de chimose para o povo, louvado seja Deus, mas não é, irmãos. É ordem do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa essa semana eu ouvi nele, a palavra do amor. A palavra do amor. Louvado seja Deus, aleluia. Que precisa, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque uns corrige e o outro vem, aleluia, aí com uma palavra para confortar o coração. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus conforte o teu coração. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo é a verdadeira palavra. Ela machuca, mas a cicatriz ela passa. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pode olhar para mim e dizer assim, aleluia, quem é ele para falar desta maneira? Quem é ele para falar dessa forma? Não sou eu que estou falando nesta noite. É o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque, aleluia, eu não pedi para estar aqui nesta noite. Foi o Senhor que me tirou, aleluia, louvado seja Deus, da minha vida que eu vivia. E estou aqui fazendo o que Deus manda na minha vida. Porque se eu não fazer, aleluia, o Senhor vai ter, aleluia, uma conversa particular com a minha vida, louvado seja Deus. E digo para vocês também, se você que pede algo, na hora de fazer, falar a verdade, fala. Não seja um profeta covarde. Não seja um homem covarde, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Deus não honra. Deus não honra pessoas que pedem e não faz aquilo que Ele pede, louvado seja Deus. E digo nesta noite, que todas as forças espirituais que estavam voltando na tua vida nesta noite, vai chegar na tua vida nesta noite. Porque aqui nesta noite, louvado seja Deus, tem pessoas que receberam convite aqui neste lugar.
e recusou o convite. Recusou o convite porque estava, vamos dizer assim, frio espiritualmente. Porque se falar morno, não dá mais nem para esquentar mais. Estava frio, principalmente frio. Mas nesta noite o Senhor vai te esquentar nesta noite. Aquela ousadia, aquele poder que você pregava, o Senhor vai te dar nesta noite. O Senhor vai te entregar novamente nesta noite. O Senhor vai, louvado seja Deus, porque eu não digo isso, louvado seja Deus, porque aleluia, louvado seja Deus, a minha obra é só eu que faço, e é você que faz, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu digo uma coisa nesta noite: fique na presença do Senhor, mesmo que a tribulação venha, mesmo que a situação difícil venha, fique na presença do Senhor, porque a palavra está dizendo aqui que esse Deus, Ele é amoroso, Ele te ama, Ele te ama, não importa a circunstância, porque muitos irmãos, aleluia, hoje, muito hoje, aleluia, saem da igreja, louvado seja Deus, por motivos, louvado seja Deus, pequeno, aos olhos do Senhor Jesus, aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, o teu problema não é nada, louvado seja Deus, mas quando você olha para o seu problema, parece que é maior que Deus. Eu digo nesta noite para você, o Senhor Jesus Cristo, Ele ama a minha vida e ama você. Ele te ama, louvado seja Deus. Por isso eu e você estamos aqui nesta noite. Por isso, louvado seja Deus, aleluia, a tua família, os teus filhos, os teus parentes, lá nas aldeias da cidade estão vivos. É por isso, aleluia, estão vivos em que Deus ama ainda. Glória a Deus. E o amor do Senhor é incondicional. Não importa o que a gente faz, mas se a gente se arrepender e voltar para o caminho do Senhor, Ele sempre vai estar de braços abertos. Ele sempre vai estar te esperando, louvado seja Deus. Ele sempre vai estar te esperando, porque aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O filho, louvado seja Deus, sabe o que volta aos braços do Pai. Ele sempre vai reconhecer que esse Pai nunca vai abandonar. Nunca vai abandonar. E por isso eu digo nesta noite a vocês, aleluia, se esforçamos na presença do Senhor, cada vez mais na presença do Senhor. Talvez vocês estejam dizendo, olhando para mim assim nessa noite, a vida dele está muito fácil, nos afastamos. Se você conhecesse a minha vida, louvado seja Deus, aleluia, você não queria estar na minha pele, louvado seja Deus, porque aleluia, louvado seja Deus, como o pastor diz aqui, cada vez mais que a gente chega perto do Senhor, as calúnias vêm na nossa vida, porque Satanás nunca vai querer que eu e você cresça espiritualmente na presença do Senhor. Ele vai somente querer que você fique, aleluia, sem fazer nada na presença do Senhor. E isso Satanás quer, e isso o espírito mal quer, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você e eu chegar mais para perto do Senhor Jesus Cristo, mais para perto do Senhor, é Ele que está segurando nas minhas mãos, nas tuas mãos, louvado seja Deus. É Ele que está segurando nas tuas mãos, louvado seja Deus. Não importa, aleluia, o que fala, não importa o que comer, louvado seja Deus. É Deus que está na tua frente, é Deus que está no meio da tua casa, no meio da tua família, louvado seja Deus. E a presença do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar é real, aleluia. É grande, é forte aqui nesse lugar. No dia que o pastor comigo, louvado seja Deus, estava cantando aqui, aleluia, aqui nesse lugar, estava desta forma assim, ó, 3, 4, 5 pessoas, e eu disse assim: o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele não procura multidões, Ele não procura muitas pessoas, Ele procura poucas pessoas, e está desta forma aqui naquele dia, o culto, sabe? E eu deixei os olhos aqui nessa tribuna, eu fechei os olhos, aleluia, louvado seja Deus, e desci sem ali naquele lugar. Se você vem nesta noite, pega essa para você, aleluia. E quando você cantar, chegar perto desse público, louvado seja Deus, aqui neste lugar, você vai sentir, aleluia, o que eu vi aqui neste lugar, e o que eu senti quando eu subi nessa tribuna nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fechei os olhos, louvado seja Deus, e vim aqui, louvado seja o nome do Senhor. Essa tribuna aqui, ó, uma chama que vinha de baixo para cima, louvado seja Deus, aleluia. E a presença de Deus que está nesta casa, é a presença de
louvado seja Deus, Ele opera naquela vida, louvado seja Deus. Ele opera na minha vida, opera na sua vida, porque Ele é Deus, louvado seja Deus. Ele opera na minha vida, opera na sua vida, louvado seja Deus. E nesta noite, aleluia, nesta noite, aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta casa. Aleluia, aleluia. Queira você ou não, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta casa. Ele está aqui neste lugar, nesta noite, aleluia. Oh, maravilha, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, Espírito de Deus, aleluia. Que esta palavra seja, meu Pai querido, como uma comida, como um alimento que ascende esse alimento na nossa casa, meu Pai. E queremos repetir várias vezes, meu Pai querido, que esta palavra desta semana, meu Pai, possa encher esse povo, meu Pai querido, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nesta noite, louvado seja Deus, pela ordenança do Espírito Santo de Deus, aleluia. Se coloque em pé nesta noite aqui neste lugar. Está um pouquinho frio, louvado seja Deus. Eu confesso que eu estava sentado ali, estava com muito frio ali naquele lugar, mas aqui estou suando ali já. Represença do Senhor que está aqui neste lugar, aleluia, neste lugar. Oh, maravilha, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, aleluia. Eu quero orar, louvado seja Deus, nesta noite, para o jovem Eliezer, nesta noite. Quem Eliezer na frente, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Ele vai te fazer lembrar hoje aqui neste lugar, jovens de Deus. Eu nunca vou esquecer, aleluia, daquele dia, daquela manhã que quando Deus entregou na sua vida. Lá em Campo Grande, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Melita, louvado seja Deus. Tiago, Edgar, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, muito percebi, louvado seja Deus, aleluia. Porque aos olhos do Senhor Jesus Cristo, aos olhos de Deus, aleluia, ele vai ser usado muito. Mas Satanás, o inimigo, o mentiroso, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, o que engana todo mundo que não ora. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Ele quer tirar a mente, louvado seja Deus, desse jovem da presença do Senhor. Mas nesta noite, louvado seja Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus está visitando o pensamento dele aqui neste lugar. Feche os seus olhos nesta noite, igreja. Não olha para cá. Feche os seus olhos, aleluia. Porque o Senhor Jesus Cristo tem grande obra na vida desses jovens aqui. Muitos jovens aqui nesta casa de oração, o Espírito Santo de Deus, ele passeia do lado. Ele vai lá e para cá e procura como chegar, mas não chega. Louvado seja Deus. Mas não chega. Louvado seja Deus, aleluia, através da oração de vocês. Mãe, louvado seja o nome do Senhor. Diácono, Edgar, louvado seja Deus. Aleluia. Porque, aleluia, eu aprendi, louvado seja Deus, aleluia, nessa semana. Louvado seja Deus que eu, em oração, você em oração, é um muro que Satanás não vai chegar na sua família. Louvado
Senhor. Não fique com medo não, Elias. Louvado seja Deus, aleluia. Porque louvado seja Deus, muitos têm medo de vir aqui. Louvado seja Deus, medo de cair aqui na frente. Eu pedi para o Senhor lá naquele monte lá, no... Eu falei assim, Senhor, eu peço ao Senhor Jesus Cristo através desse monte aqui, aleluia, que as pessoas que eu for tocar a mão, eu não quero que ela caia, eu quero que ela, louvado, receba da tua parte e ela seja liberta, louvado seja o Senhor. Porque muitos, louvado seja Deus, hoje estão disputando, irmãos, para derrubar pessoas dentro da casa do Senhor. Isso diz errado, Senhor. Isso diz errado. Louvado seja Deus, porque, aleluia, o Evangelho do Senhor não é disputa. Não é disputa. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é adoração ao Senhor. É adoração. Se você vem nessa noite como essa, aquela presença que você sentia do Senhor Jesus Cristo, você vai sentir novamente. Não somente você, ou José que está lá naquela fazenda, que há dias queima no meu coração, aleluia, dizer assim: manda mensagem para José. Manda mensagem para o José. Eu creio que não é minha parte, porque é um jovem que está longe, mas eu que conheci de perto. Chega na presença do Senhor, o inimigo ele está de olho contra a minha vida, contra a sua vida, porque ele quer espiar espiritualmente. Louvado seja Deus. Levanta as suas mãos para cá nesta noite. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, Espírito Santo de Deus, ó Pai. Meu Deus, ó Pai, nesta noite, Senhor, meu Deus, que Senhor, meu Pai, o Senhor venha, meu Deus, amado, tocar na vida do meu servo, meu Pai. Meu Deus, blinda ele, reveste ele hoje, meu Pai, para a glória do nome santo do Senhor, para que ele seja cheio da presença do Senhor, para que quando ele orar, meu Pai, e quando ele abrir a boca novamente, Senhor, meu Pai, vai sair fogo, meu Pai querido, da tua boca do teu véu. Espírito Santo do Senhor, meu Pai, toca, meu Pai querido, no coração
Receba revestimento nesta noite, neste lugar. Se depender, aleluia, do diabo, ele não toca nessa vida. O Senhor está dizendo nesta noite para vocês, mãe e pai, irmã Nelly, irmão Gidá, ora muito para esse jovem, ora muito por ele. Se você quer ver esse jovem cheio da presença do Senhor, ora muito por ele, ora muito por ele. E por isso eu digo nesta noite, a cada um aqui nesta casa, cada um aqui nesta noite, se depender da sua oração, Satanás não toca na tua família, no teu casamento, com teus filhos, através da oração. Porque se a gente estiver em oração, igreja, se a gente estiver na unção de Deus, Satanás não chega na nossa casa, não chega na nossa vida, não chega. E antes de pegar a oportunidade, para sentar lá, e antes de pegar essa oportunidade nesta noite, louvado seja Deus. Naquela campanha, louvado seja Deus. No culto das irmãs, louvado seja o nome do Senhor. E quando, louvado seja Deus, o irmão missionário estava dizendo aquele dia sobre aquela visão. Aleluia. Com glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus, aleluia, dizia assim para mim, louvado seja Deus, meu irmão. Chama o pastor, chama a missionária, chama a diaconisa José, chama, louvado seja Deus, aleluia. Chama, louvado seja Deus, na frente. Irmã Nelita, louvado seja Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela tua oração que você pede ao Senhor, pela unção que você pede a Deus, aleluia, Jesus. É uma luta espiritual, irmão, não é carnal. Louvado seja o nome santo do Senhor, através da sua oração, louvado seja Deus. A partir de hoje, louvado seja Deus, aleluia. Está subindo aqui, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja na sua frente o escudo de Deus, uma chama de fogo na tua vida, porque o Senhor conhece, aleluia, o teu coração, o teu sofrimento, a tua aflição dentro da tua casa. A sua oração vai ser feita. Talvez você diga assim: minha oração nunca chega lá no céu. Nunca diz isso. Nunca diz isso. Porque eu nunca vou esquecer daquela campanha que o irmão Jader fez aqui na casa do Senhor. Quando a gente diz assim: nunca, a gente está profetizando na nossa vida que nunca vai acontecer nada. Nunca diz isso. Diz assim: vai acontecer em nome de Jesus. Diz isso na tua vida a partir de hoje. Nunca diz assim: nunca acontece. Parece que vai acontecer. Nunca diz isso a partir de hoje. Nunca mais diz isso nas suas orações. Nessa noite eu quero chamar aqui na frente. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, missionária. Pode ver, irmã, louvado seja Deus, irmã Gisele. Eu vou dizer aqui nessa noite, aleluia. O que é que eu vi aqui naquele grande dia aqui, naquele culto das irmãs? Você pode pensar, nós estamos um pouco números aqui, nós estamos um pouco números aqui nessa noite. Aqui tem anjo de Deus aqui nessa noite. Tem anjo de Deus. Alabarás, Soramanto, Recalabaias. Aleluia, 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 aleluia. Eu disse ao Pai, ao Filho e Espírito Santo de Deus nesta tarde, aleluia. Não seja eu, mas sim a tua presença naquela casa, meu Pai. Que não seja eu, mas sim a tua presença, louvado seja Deus, aleluia. Quem sou eu, aleluia, aleluia, Jesus. Quem sou eu sem a tua presença, meu Pai? Quem sou eu, meu Pai querido, aleluia, para fazer essas coisas, Senhor? O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Estou sentindo aqui, ó. Estou sentindo meus pés pegar fogo aqui nesta casa, nesse púlpito aqui neste lugar. Estou sentindo algo aqui neste lugar. Eu confesso que eu estava com frio no meu lugar, mas eu não estou sentindo mais nada aqui. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia.
na casa do Senhor. Mas o que está aqui dentro da casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele está aqui. Ele está aqui nesta casa, Ele está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, baixa um pouquinho, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pastor, louvado seja Deus. O último de crentes aqui, pastor. Pode ir, de crentes aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Para 3 pessoas aqui nesta noite: Jaco Hélio, Jaco José, missionários. E vou dizer algo aqui nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Para a irmã, louvado seja Deus, Jaco José, missionários. Vocês viram o que aconteceu com o Jaco Hélio? Vocês viram? Você viu aí? Você viu? Igreja viu? Alguém contou? Louvado seja Deus. Jesus, Jaco Hélio, o Espírito Santo de Deus, Ele te livrou da morte aquele dia. Porque você prega a palavra de Deus verdadeira. Porque você, umas semanas atrás, quando você estava pregando aqui, neste lugar, aquela oportunidade de pregação desse altar aqui, os teus esforços dentro dessa casa de oração, os teus esforços chegou dentro da casa de oração, os teus esforços, o Espírito Santo de Deus, aleluia, está despertando aqui nesta noite, homens, mulheres que pregam a palavra verdadeira. Isso é, aleluia, o que aconteceu. Deus permitiu o que aconteceu. Um profeta de Deus, um homem de Deus que prega a verdade. Louvado seja Deus. Você sabe o que eu quero falar aqui nesta noite? Que quando eu e você prega a verdade, é minha vida que está em jogo. É a minha vida que está em jogo. É esta carne aqui, mas a alma é do Senhor Jesus Cristo. A alma é do Senhor Jesus Cristo. Não aconteceu nada, servo de Deus. Eu fui na tua casa 1 ou 2 vezes. Talvez o irmão pode pensar, o irmão não orou para mim. Eu estava na minha casa orando por você. Eu falei assim: Senhor, conforta aquele coração, Pai. Conforta ele, porque muitos foram lá orar e eu não fui lá orar. Eu falei assim: Senhor, mas daqui da minha casa, visita ele lá. Visita o teu servo lá. Porque ele é o teu servo. Ele, meu Deus, despoja a tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, no meio da circunstância, aleluia, na tua vida, servo de Deus. Jesus vai te levantar mais e mais. Porque a cura do diabo foi grande, mas a bênção, a unção de Deus que vem aí é maior a tua vida. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus começa a operar, aleluia. Porque quando Deus começa a eleger o servo de Deus,
Mas foi